Para a gente falar de hiperpersonalização, eu queria começar falando da personalização, né? Isso já existe há muito tempo, né? Desde o tempo da padoca ali no final de semana, você chega e o atendente sabe quem você é, o que você gosta de comer. Isso é um tema que sempre existiu, né? E está disponível há muito tempo. Agora, hoje em dia, a gente tem que trabalhar com telemetria, né? Então a gente começa a trabalhar com a metrificação do cliente, do usuário, dos canais digitais, né? Traduzir isso em dados, traduzir em segmentos e etc. Acho que pontos importantes aqui, né? Em termos de conceito, isso acontece muito nos projetos que a gente faz, né? Personalização, eu estou tentando entender quem é um segmento. Quando eu falo de hiper, eu estou falando de um indivíduo e estou falando disso em tempo real. Então, a minha aplicação, minha experiência deveria se modificar em tempo real. E por isso que a gente precisa do BOC, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, em relação à interface, né? Qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de empresa que queira fazer personalização precisa de um canal, evidentemente. E esse canal precisa ter uma arquitetura modular que consiga suportar esse tipo de ferramenta, precisa ter um design system, faz toda a diferença. No final, a gente tem ganhos aí de até 4 vezes no desenvolvimento de software quando a gente usa design systems. Ela precisa ter conteúdo, sempre precisa ter conteúdo, dados, e precisa ter microexperiências. Acho que esse é um ponto muito crítico que a gente usa em projetos de hiperpersonalização. Então, se a gente pensar que o aplicativo se modificou, para isso ele tinha que ser modular, tinha que ter um design system, tinha que acessar um microserviço, até que ele consiga entregar uma experiência hiperpersonalizada. Essa é a lógica geral. Para ilustrar aqui um pouco dessa introdução, a gente trouxe uma persona que vai nos acompanhar aqui nesse passo a passo aqui daqui para frente, tá? Que é o Dr. André Silva. Vocês estão vendo o Dr. André, né? Tá, legal. Basicamente o André é um médico, tá? Um cara jovem. Ele vive no ano de 2079, tá? Só para a gente dar uma viajada no tempo aqui. E a gente vai começar uma jornada curta e rápida aqui com ele sobre como é que funciona uma hiperpersonalização, tá? De forma muito breve. Então, basicamente a gente tem um banco, tá? Que é um banco conceitual que a gente criou na NTT Data, que é o Banco Ágil. E no Banco Ágil a gente envia... Não existe, tá? É só fictício. A gente enviou esse banner para o Dr. André, ele recebeu e clicou. Ele ficou interessado no cartão de crédito com o limite ágil, né? Mas sem anuidade. O limite ágil seria tipo, ele pode trocar o limite ao momento que ele quiser. Tá? Então ele clicou e entrou nesse banner. Na sequência ele registrou dados pessoais, que é um elemento que a gente busca muito nos projetos, né? Criar um funil que permita que a pessoa se registre, informe quem ela é e etc. Tá? Passado esse momento, ele leu sobre o limite de crédito e depois ele leu sobre como que ele faria para ativar o seu cartão. Até aí, nenhuma novidade, certo? A gente está pensando numa jornada normal, não tem nenhum mistério, mas vai já ter mistério, né, Robson? Isso aí, daqui a pouco. Com essas informações a gente já consegue segmentar essa pessoa. Então ele é um profissional jovem, adulto, né? Busca autonomia e quer um cartão sem anuidade. Então são as informações que a gente tem até agora, tá? E a gente vai continuar nossa jornada aqui, entrando agora numa interface que se modifica. Então a gente pensando aqui numa estrutura de site, a gente colocou 3 lugares para o Dr. André tentar, né, ver se ele consegue finalmente pegar esse cartão, né? No primeiro lugar a gente colocou como funciona. Então ele vai receber ali no carrossel uma imagem e ele pode eventualmente verificar como que o onboard educativo, como é que funciona o cartão de crédito, o que ele vai usar mais, etc. No seguinte slot, a gente falou sobre simulação de economia. Então, tem tabelas comparativas, tem várias coisas ali relacionadas à parte mais prática, lógica e financeira para ele decidir o cartão. E, por fim, a gente colocou um chatbot aqui para ajudá-lo a pensar sobre cashback. Tá? Até aí, tranquilo, beleza. O Dr. André escolheu a parte de simulação de economia e a gente abriu 3 possibilidades novas para tentar ver se a gente consegue hiperpersonalizar esse cidadão. Lembra que eu falei no começo? Hiperpersonalização não é mágica, né? A gente tem componentes e microexperiências pré-desenhados para que alguém possa usar. Eu sei que a gente está falando de um segmento de 1, mas é um segmento de 1 que precisa ter sido programado antes, né? Então a gente tem 3 lugares aqui. Se ele quiser olhar para a redução de tarifas, ele vai ver um gráfico, ele vai ver um texto explicando como que ele faz uma economia real na vida dele. Se por acaso ele quiser comparar opções, a gente já tem uma tabelinha comparando 3, 4 bancos para que ele veja qual cartão faz mais sentido para ele. E por fim, a gente colocou uma opção de chat com apoio mais de recomendação dinâmica, para ele passar o perfil dele e a gente recomendar um serviço que ele possa querer adquirir. Tá? Passado esse momento, o que acontece? A gente tem
outras opções, né? Uma vez que essa pessoa entrou no canal e tal, a gente pode fazer remarketing, né? Mandar aquelas propagandas que são persistentes ali nos sites e tal. A gente pode usar estratégias de seed, mandar para ele um e-mail, pô, você quer conhecer mais, você gostaria de saber disso, daquilo. Ou usar a mensagem por WhatsApp, que é onde a gente começa a precisar do BOC mais fortemente. Tá? E vocês vão já descobrir por quê. Até porque a jornada do Dr. André está só começando. Ele entrou no banner, ele leu as informações, ele clicou nas coisas, mas ele ainda não adquiriu o cartão. Tá? Então, a gente enviou uma mensagem para ele pelo WhatsApp. E essa mensagem continha um link para ele acessar uma promoção e tal. E o Dr. André estava muito interessado no cartão, ele gostou. E ele clicou nesse cartão para ele começar o processo de aquisição. Mas o link não abriu. Então, simplesmente, a gente mandou uma mensagem para ele pedindo para ele ativar o cartão, né, começar o processo, e o link não funcionou. Tá? Então, acho que a parte legal dessa fase aqui, assim, para o time de Digital Analytics, para o time de CX, dependendo de como vocês estão estruturados, esse problema não aconteceu. A gente não vê isso no Google Analytics. Certo? A gente não sabe que isso existiu. Então, a gente tem a sensação de que foi uma jornada que não deu certo. Então, poxa, eu fiz todo um passo a passo, mandei um e-mail para o cara para ele fazer a aquisição daquele produto e ele não quis. A gente vai começar um processo de análise para entender por quê, se é o público-alvo, se é o produto, se está caro, se está barato, se a propaganda foi boa, se foi ruim. Mas no final foi só um link que não funcionou. Tá? Beleza, o dia foi passando, o Dr. André foi para casa e de noite, ali vendo os e-mails dele, ele recebeu um novo e-mail, né? Um e-mail do Banco Ágil pedindo que ele ativasse o seu limite agora, que ele adquirisse o cartão. A mesma mensagem que ele tinha recebido pelo WhatsApp, agora há pouco. Então, não é isso, Robson? É isso aí. Então, ele recebeu uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Isso já deixou uma sensação de frustração para ele. Ele tentou ativar o e-mail aqui, mas ele também não conseguiu ativar esse e-mail, porque teve um timeout numa API e ele não conseguiu efetivar a aquisição do cartão. Então, ele decidiu começar do zero, né? Ele entrou no aplicativo do banco, baixou o aplicativo, falou, poxa, eu vou então agora fazer uma aquisição eu mesmo. E aí começa a parte mais complicada. Ele entrou no banco, baixou o aplicativo, teve que criar um login, colocar o seu nome de novo, colocar a sua idade, a data de nascimento, onde mora, etc e tal. E basicamente a gente tem uma experiência para o cliente que dá a sensação de que a nossa empresa, né, nosso banco, não está ouvindo o que ele está falando. A gente manda mensagens para ele, quando ele tenta falar com a gente de volta, a gente não responde, o tempo acabou, né, e etc e tal. Então, basicamente, isso traz um problema que tem a ver com os canais que respondem por si, cada um, né, e basicamente a maioria dos bancos tem um pouco dessa estrutura de canal web separado do mobile, etc e tal, e o cliente fica sem resposta. Então, a reflexão introdutória aqui sobre o BOC é basicamente essa. Eu vou deixar meu companheiro continuar agora a história. Isso aí, e você viu que ele ficou atritado, né? O cliente ele ficou hiper atritado, por quê? Porque ele queria fazer todo aquele serviço, aquela entrega que ele estava lá no dia a dia, e ele não conseguiu porque não tinha disponibilidade, né? Então, quando a gente fala sobre esse item, disponibilidade é um ponto muito importante, né? E aí a gente fala um pouquinho do nosso BOC, tá? O que é o BOC? Sempre quando a gente fala um pouquinho sobre tecnologia, nós temos que falar de um item hiper importante, que é a experiência do usuário. É trazer aquele usuário focado naquele modelo que ele está no dia a dia, para ele ter o conhecimento de como que ele pode trazer a experiência dele para dentro do core. E trazer a experiência dele dentro do core é um item importante, porque se vocês olharem nesse desenho, vocês podem ver que nós separamos assim, o que é XLA e o que é SLA. SLA é o comum, né? É o tradicional que todo mundo tem, seu tempo de entrega, como que vai ser entregue, como que ele tem que ser feito essas soluções, dia a dia, quanto minha resposta no meu SLA, então começa a ter um modelo tradicional. Mas quando a gente fala no XLA, a gente começa a trazer métricas diferentes. Vocês podem olhar que a gente começa a olhar o comportamento do cliente, aquilo que ele falou. Pô, o cliente ele ficou atritado porque ele não tinha essa jornada completa, e aí por falta de uma disponibilidade. Então, uma disponibilidade na rede, uma indisponibilidade, que aí essa indisponibilidade trouxe algum problema na aplicação ou qualquer coisa assim, e aí quando a gente começa a trazer essas métricas para dentro do core, e trazer métrica para dentro do core do XLA, ela é completamente diferente do SLA.
Você traz essa experiência focada no que você necessita de um lado para outro. Pô, eu tenho o meu cliente aqui, eu trago a experiência para lá, para dentro do core, para entender cada vez mais como que o core pode trabalhar com essas métricas para o usuário. Então ele começa a ter uma visão completamente diferente, porque é aí que a gente começa a ter esses ganhos, focado numa entrega 100% tratando um BOC. E o que é um BOC, né? Poxa, um BOC, né? BOC, a gente está falando tanto, é um Business Operation Center. O nosso conceito, a gente sai de um modelo tradicional, de um NOC, onde esse NOC ele é reativo. E o lado reativo, ele não consegue tratar o que aquele usuário estava precisando. Mas olha como é interessante quando a gente trabalha no BOC. Ele tem uma visão completamente diferente do lado de dados. Uma concentração de informações, são dados que a gente tem ali tratando no dia a dia, que a gente começa a subir esses degraus. Como que é importante o quanto é importante esses degraus? Você começa a ter uma visão holística. Então, o que é a visão holística? É o exemplo que ele estava falando. Pô, eu tenho uma visão daquela aplicação, daquele usuário, como que ele está tratando e como que nós vamos subindo esses degraus para ter essas entregas. E quando a gente fala sobre isso, o item ali, quando a gente olha, por exemplo, um item 5, que aí ele começa a ter uma colaboração multidisciplinar, é entender o quê? A pessoa de UX, o que ele está fazendo, a pessoa de CX, o que ele está fazendo, entender essas métricas que você traz, o SLA junto com o XLA, para pensar em uma jornada completa. E quando essa jornada ela começa a ser completa, você vai saindo no modelo reativo, entrando no modelo proativo. Então você não espera mais acontecer. Vamos dar um exemplo? Eu tenho uma aplicação, ela tem uma linha de threshold, ela começa a degradar. A partir do momento que ela está degradando, eu já consigo trabalhar nessa degradação. E aí, o que acontece? É nessa hora que nós estamos colocando cada vez mais automações para ter esse entendimento da degradação da rede e ela agir. Ela ter a automação inteligente em cima de soluções de AI ou de agentes, tratando essa solução para ter uma resposta. E essa resposta, o que ela fica? Muito mais proativa. Ela deixa de ser um modelo reativo, onde aquele modelo reativo é assim, caiu e agora, né? Agora não, nesse ponto não. Eu estou olhando, eu estou tendo uma degradação, a partir do momento que tem a degradação, eu começo a ter esses agentes ou essa automação trabalhando em cima dessas respostas. Muito interessante em cima disso, porque como que a gente trata também um modelo para ter esse conhecimento? Erros conhecidos. O que é o erro conhecido? É o pós-mortem, né? Aconteceu, parou, tal... aprendemos, entendemos o que é esse pós-mortem, aí sim ele começa a entrar num processo de automação. Porque a partir do momento que nós aprendemos o que é, ele vira automação. E aí, a partir do momento que ela virou automação, ela também vira uma automação mais inteligente. Vamos dar um exemplo? Pô, eu tenho lá uma agência e a agência caiu um roteador. Essa IA não deixa chegar nesse ponto, ela começa a trabalhar antes, para ela mostrar que está degradando essa rede, e ela começa a trabalhar em cima dessas soluções mais proativas. Para quê? Ela começa a dar resposta. Ela vai lá, pergunta o que aconteceu, e ela vai fazendo uma procura da camada 1 até a camada 7, lá tratando uma solução. Aí ele identificou, ele vai lá, resolve esse problema. Então, ele traz esse modelo N1 muito mais focado nas automações com ganho operacional. E aí, essa é a grande diferença. Se a gente for tratar um modelo tradicional, ele é o reativo, ele vai esperar cair para depois ter essas informações. Nesse caso, não. Ele está tratando já um modelo mais proativo para entender a degradação, para entender onde ele pode atacar, para ele começar a fazer, por exemplo, self-healing, né? Trabalhar com soluções de self-healing. Um item hiper importante. Quando a gente fala sobre tudo isso, tem um ponto que quando a gente fala sobre esse conceito, a gente traz... Vocês podem olhar que coloca sempre o cliente no centro, né? É o XLA. Então a gente está trazendo a experiência do usuário. E ali, nessa mandala, sei lá como que eu chamo esse desenho, mas ele é um desenho que ele mostra o quê? Perspectiva do usuário focado em dados.
Então, como que nós estamos tratando dados em cima de toda uma entrega? Aí que entra, né, Eli, essa parte de personalização, como você estava colocando. Aquele cliente que está lá chateado, ele ficou bravo lá de não conseguir acessar, e quando a gente está trabalhando com esses dados, focado na parte de UX que o Eli colocou, começa a trazer esse ganho, certo? Exatamente. Tem situações que a gente tem trabalhado em times de CX, principalmente, né? A gente acaba coletando muitos dados de negócio, né? O que foi efetuado, o que de fato o cliente conseguiu adquirir, utilizar e etc. E a gente até consegue capturar demoras e tal, mas no nível de interface. Então o que a gente propõe aqui com o BOK é a gente trazer esse tipo de informação para um lugar centralizado e que ele não seja apenas reativo, né? Um elemento que a gente já discutiu bastante é quando você fala de uma reação proativa, né? Se é que existe essa palavra. Ser mais proativo, você está falando de treinar robôs que conseguem fazer esse tipo de análise por nós. Isso aí. E aí ele fica mais inteligente, né? Que aí é como ele colocou, né? Ele começa a ter todo esse processo tendo uma jornada completa. Mas olha como ele é interessante esse ponto, né? Quando a gente coloca sobre isso, nada disso funciona sem uma governança. Nós precisamos ter uma governança de dados completa desde o início da jornada para ter um entendimento de como que nós estamos entregando. Então, quando você olha sobre isso, você tem um desenho que ele é bem legal ali, que aí a gente começa a nossa jornada. E o começar essa jornada primeira coisa, entender o que é de necessidade, qual a necessidade da infraestrutura para ela poder trabalhar cada vez mais nesse mapeamento detalhado. Então nós estamos detalhando cada vez mais essas informações para trazer esse ganho operacional. A partir do momento que a gente traz esse ganho operacional, o que acontece? Nós estamos entendendo a necessidade de um pré-mortem e um pós-mortem. Vamos lá, o que é o pré-mortem nesse caso? Nós estamos trabalhando numa jornada onde a gente consegue trabalhar com uma arquitetura, entendendo a arquitetura para ter essa maturidade de governança. Então vocês podem dar uma olhada que é uma jornada, né? E essa jornada, ela já está entrando com itens que é arquitetura, que são necessidades e, o ponto importantíssimo, governança. Beleza. Nós estamos lidando com 3 pontos ali, e aí, nesses 3 pontos, a gente entra com observabilidade. Lembram daquele... Tem sempre um ditado na área de infraestrutura que a gente fala assim, que a observabilidade ela tem que estar lá no começo, ela não pode estar no fim, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam lá no fim. Ah, não, já terminei, agora deixa eu ver as métricas e observabilidade. Já acabou. Eu tenho que colocar lá no começo. Para quê? Para entender essa arquitetura, para ver aquela necessidade lá do doutor lá que estava acessando, né? E ele não estava conseguindo, ele estava ficando atritado, ficando bravo em cima disso, né? Então, por isso que é interessante essa parte de a gente colocar observabilidade. Mas quando a gente fala em observabilidade, olha lá, ó, eu coloco um desenho que é interessante aqui, ó. Esse desenho, eu sempre gosto de falar que é o triângulo do fogo. Se a gente não tem oxigênio, calor e combustível, a gente não tem fogo. É a mesma coisa quando a gente fala de uma cultura, de uma filosofia focada em observabilidade. Quando a gente coloca esse item, a gente tem que ter numa empresa toda a parte de processos, que é a governança, toda a parte de ferramentas, né, que é a necessidade, e a cultura do dia a dia. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, ó, eu tenho aqui uma Ferrari, ela está parada aqui atrás de mim, só que eu não sei dirigir. É o que muito acontece com as empresas hoje. Ela tem muita ferramenta, ou tem ferramentas ótimas para serem tratadas ali no dia a dia com observabilidade, só que ela não tem uma cultura ali. E aí o que acontece? Ela deixa de ter um processo criado com uma governança. Então é a mesma coisa, você tem lá, você está lá com o seu carro lá, eu sei que ele tem uma Ferrari, aí ele tem a Ferrari dele parada lá na garagem dele, e aí, você não tem carta, não adianta nada, não é verdade? Então por isso que é interessante nós termos essa noção, essa ideia do quanto que essa jornada, né, essa entrega traz um ganho operacional. E esse desenho ele é importante porque, para vocês sempre guardarem, né? Vou falar de observabilidade. Ah, mas eu tenho processo dentro da área?
né? Eu tenho uma governança dentro da área, eu tenho uma cultura para entender o que é observabilidade, para entender a diferença de um monitoramento tradicional, o quanto que isso me traz um ganho operacional dentro da infraestrutura. Esse é um ganho, né? Esse aí é uma diferença que a gente pode ter cada dia mais, pensando lá no doutor lá, né? Eu estou vendo algumas pessoas do banco, mas eu lembro de uma reunião que nós fizemos uma vez do seu João, que ia pegar R$50 no caixa eletrônico, tô certo, né? Viu? Lembrei disso, olhei para vocês e lembrei disso. Aí o cara ia lá pegar os R$50 no caixa eletrônico. Só que aí nós começamos a discutir o quanto que o item de monitoramento e observabilidade, focado naquele seu João que ia tirar os R$50 no caixa físico, ele tinha que ter essa grana ali para ele bater o papo, mas o aplicativo, a solução ali, o caixa eletrônico, teria que estar disponível, né? E aí foi uma discussão hiper interessante dentro do banco, né? Que aí nós começamos a unir N1, N2, N3, e entendendo o quanto que aquela jornada do seu João era importante para ter um ganho em cima de observabilidade, em cima de um monitoramento, e pensando num Business Operation Center. Essa jornada não para, ó, você pode ver, ó, ela é longa. Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o XLA. O XLA ela começa a ter esse diferencial focado nessa experiência. Sai um pouquinho do SLA, do dia a dia, de a gente estar só olhando lá algumas respostas em tempo X, em tempo Y. Quando a gente começa a olhar o XLA, a gente começa a olhar a experiência do usuário interno, do usuário externo, de métricas diferenciadas ali que possam ter ganho. E além de tudo, quando a gente fala um pouquinho sobre esse efeito melancia, é tipo assim, né? Tudo verde por fora, tá tudo bem, vai ver por dentro, vai dar aquela mexidinha, corta a melancia, tá tudo vermelho, né? A mesma coisa que acontece muitas vezes. Vocês querem ter um exemplo de como a gente pode estar olhando num desenho desse? Eu gosto de falar, que assim, imagina nós dois estamos aqui num boteco. Estamos aqui conversando e tal, aí toca o alarme do meu carro. Aí eu falo, Eli, peraí, vou lá, pum, desligo o alarme e volto. Aí você fala, o que aconteceu, Rob? Você fala, cara, meu alarme tá um lixo, ele dispara sozinho. Você fala, então para que você tem, né? Não é verdade? Né? Então, assim, é isso que acontece no dia a dia. Porque muitas empresas têm muitos alarmes, né? E pouco desenho para trabalhar com ciência de dados. Por isso que essas métricas, elas trazem um ganho operacional muito maior quando você entende os dados. E aí, a partir do momento que você está trazendo esses dados, você começa a automatizar soluções completas, né? E dentro dessas soluções completas, vocês podem ver que a gente está sempre apontando um item de agentes. Agentes, sempre os agentes. E aí, essa aí é a sacada, né? Quando a gente sempre fala. Aí vai entrar o agente lá com ele, lá na parte de UI, vai entrar no core, vai estar ajudando cada vez mais, vai ser o nosso parceiro do dia a dia. Ah, quem vai ser? Vai ser o agente. Nós vamos ver se a gente cria ali um plano de saúde para a gente e também um sindicato para a gente. Plano de saúde, acho que é uma boa ideia. Não é bom? Porque pelo menos, cara, aí ele vai saber se precisa de memória, se precisa de disco. É um plano de saúde, a gente criou para a gente. Então, você sabe que, para mim, né, que trabalho há muito tempo nessa área de canais, de front-end e tal, ver o time mais de infra focado nessa questão de experiência do cliente é impressionante. Mas no final, sem isso, a gente não consegue entregar a experiência na ponta, né? É isso mesmo. O outro tema que você comentou também, né, sobre arquitetura, eu queria debruçar um pouquinho. A gente, no front, sofre muito com integrações, né? Isso acontece sempre. Tem clientes nossos, por exemplo, na área de saúde, que querem fazer agendamentos em rede de laboratórios, e cada laboratório tem seu próprio sistema, ou na área de energia, cada um tem seu CRM, né? A gente precisa, no front-end, apresentar uma visão única para o usuário, né? E no final, é muito, muito, muito frequente a gente entrar em salas de guerra, mesmo a turma do front-end, por causa de uma questão de integração, uma indisponibilidade, uma API em algum lugar que não funcionou. Então, ter essa visão do usuário, né, do cliente, lá na infraestrutura é fantástico, é uma metodologia muito interessante. E é isso que é interessante, né? Que quando a gente fala sobre esses pontos, nós estamos trazendo todo um desenho completo de entrega. Ó, vocês podem ver, tem um negócio ali escrito Engenharia do Caos, né? Eu vou pedir, alguém conhece Engenharia do Caos? Legal. Eu falo que Engenharia do Caos, né, é a grande diferença de um teste. Ele é um experimento. E experimento, nós aprendemos com o experimento.
né? O teste, você pode fazer ele ficar sendo positivo ou negativo. Você vai lá dar uma forçadinha, eu quero que ele fique mais assim, aí você força. Mas quando você está falando de experimento, ele muda para um conceito de conhecimento. Porque a partir do momento que nós estamos trabalhando nesse experimento, começa a aprender mais ele. E aí o que é interessante? Até quando a gente coloca uma carga, por exemplo, em um servidor, entende o quanto que o seu doutor lá estava com um problema naquela aplicação, né? Por quê? Nós estamos colocando uma carga naquele equipamento para ele ter uma solução de respostas para nós. Virou um conhecimento nosso. A partir do momento que virou um conhecimento, onde a gente joga? Na observabilidade, coloca uma automação para ele trabalhar em cima disso, coloca agentes de AI para ter respostas cada vez mais automatizadas e as automações inteligentes também com um AI puro, né? Então, isso que é o ganho para a gente ter essa visão. E aí que começa a ter essa entrega diferenciada com a engenharia do caos. Por isso que é uma grande diferença quando a gente fala em teste e experimento. Experimento é conhecimento, né? Eu tenho uma plataforma que eu não sei o quanto que ela tem de capacidade. Engenharia do caos ela vai ajudar. Ela vai estar fazendo um rastreamento de toda a aplicação e entender todo o hardware e o software. E aí ele entra em toda a aplicação e dá uma resposta. Mas um comentário sobre agentes, Robson. A gente do mundo de CX tem se dedicado bastante ao Agentic Experience, né? Esse é um tema que, não sei se tem palestra aqui, mas deveria ter. E basicamente, e mesmo para a turma de infra, né? Quando a gente vai criar um agente, assim, está muito fácil hoje em dia, qualquer um cria em 5 minutos. Mas esse agente responde o que o usuário dele precisa. Então, a pessoa que está fazendo monitoramento de uma situação crítica, como a do caixa eletrônico que vocês falaram, vai ter informações para ter certeza que aquele dado é real, que a fonte é confiável, vai poder simular outras coisas, ela vai poder pedir um formato diferente, ela pode colocar outra base de dados para testar. Então, essa parte da experiência dos agentes é fundamental aqui também, para que a gente tenha alertas que façam sentido, né? É isso mesmo. E até um ponto que outro dia me falaram assim, qualidade faz parte. Qualidade para mim, ou para todos nós aqui, é obrigação, né? Qualidade, segurança, é tudo obrigação, né? Aí é valor meio, que é o que eu sempre falo. Valor meio, qualidade, segurança, né? Agora, quando a gente fala em valor fim, a gente fala em disponibilidade. Aí, quanto mais disponível a rede estiver, o doutor lá vai estar podendo trabalhar tranquilo, né? Porque aí ele vai estar fazendo toda aquela jornada e não vai chegar à noite e ele vai ficar bravo, né? Ele vai ficar tranquilo, né? Baixar o aplicativo e começar tudo de novo. Isso aí, né? Então, por isso que é interessante cada vez mais nós termos essa jornada, né? E essa parte da AI responsável é o nosso dia a dia. Aqui é só para a gente finalizar um pouquinho e ter até essa... Opa, desculpa, eu acho que não, fui certo. Até legal ele nesse ponto, eu coloco ali todas essas reduções, né? Então, todas essas reduções, ela tem muito ganho lá no começo, quando a gente está tratando a arquitetura, né? Quando você começou a colocar a jornada, vocês discutiram a arquitetura lá atrás, e aí olhando toda essa parte de uma redução de tempo, uma redução de risco também, né? Para ele não parar ali, para ele não ter esse problema, automatizar cada vez mais um N1, né? Por quê? Porque quanto mais você automatizar esse N1, você pode ter uma resposta muito mais rápida. Mas eu vou acabar com o meu N1? Não, o N1 pode virar N2, né? E aí N2 virar um N3 e vai indo, né? E vai tendo esse ganho. E por isso que toda essa parte do reativo, ele vira proativo. Então esse é um ganho. Acho que além disso tudo, a gente consegue reduzir custo daquele serviço para o cliente. A gente já trabalhou em projetos de value stream design, que a gente vai seguindo o fluxo inteiro até chegar na contabilidade e descobre que tem processos que são repetidos, que tem planilhas que rodam, né, de um lado para o outro, integrações, etc., que aumentam o custo lá para o usuário final. Então esse é um ponto também a ser considerado, né? Então, por isso que é interessante quando nós estamos colocando toda essa jornada para ter um entendimento quanto ela é importante, cada ponto da jornada. Eu posso começar do 1 e ir para o 10? É lógico, né? Eu não preciso estar lá no 10. Eu posso estar entrando no 1 e indo devagar para o 2, para o 3, para o 4. E aí sim, criar uma jornada completa nesse desenho que nós mostramos. E aí sim, o doutor lá, eu até esqueci o nome do doutor, como é? André?
Dr. André vai ficar mais feliz, não é? Porque ele vai ter a jornada completa, tratando mais com a disponibilidade da rede. E aí sim é esse ganho diferenciado que a gente fala muito sobre o BOC. Então o BOC é um Business Operation Center, é trazer o XLA para o centro, é trazer o Experience Level Agreement para o centro. Nós estamos aqui na frente, né, Eli? Ali. Se vocês quiserem, vão lá, batem um papo conosco aí, nós estamos para tirar qualquer dúvida. Agradeço o tempo de vocês, olha que legal, terminamos 46 segundos antes. Exatamente, viu? gente, muito obrigado. Então. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço, estamos à disposição, prazer falar com vocês. Até mais.